Existem momentos na vida em que o coração humano se vê diante de encruzilhadas. Caminhos incertos, perguntas sem resposta, dores que parecem não cessar. Nesses instantes, a razão clama por lógica, mas a fé sussurra: continue. É nesse contraste entre o que vemos e o que acreditamos que descobrimos a essência da fé. Ela não se fundamenta no entendimento completo, mas na confiança plena em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar a totalidade do que Ele está fazendo. A fé é o motor invisível que nos move em meio às tempestades. Quando tudo parece perdido, é ela que nos dá coragem de dar mais um passo. Quando as lágrimas inundam a alma, é a fé que nos faz levantar os olhos e acreditar que ainda existe esperança. Muitas vezes, não compreendemos o porquê de certas provas, mas a fé não nos pede compreensão, ela nos pede confiança. E, nesse mesmo caminho, encontramos a gratidão. Se a fé é a força que nos leva adiante, a gratidão é a fonte que nos refresca no percurso. Ela nos ensina a olhar para aquilo que já temos, em vez de viver presos ao que nos falta. A gratidão é capaz de mudar nossa perspectiva diante da vida. Em vez de reclamar do pouco, passamos a enxergar nele um tesouro. Em vez de viver insatisfeitos, passamos a valorizar os pequenos milagres de cada dia. É fácil ser grato quando tudo vai bem. O desafio é agradecer no meio da escassez, no meio da luta, no meio do deserto. Mas é justamente aí que a gratidão se torna mais poderosa. Quando você aprende a agradecer pelo pouco, descobre que esse pouco já é suficiente. E, ao agradecer, abre espaço para que o extraordinário aconteça. A fé e a gratidão caminham de mãos dadas. A fé olha para frente e diz: ainda não cheguei, mas sei que vou chegar. A gratidão olha para o presente e diz: não tenho tudo, mas já tenho o suficiente. Uma nos impulsiona, a outra nos sustenta. Pense em quantas vezes você atravessou situações que não faziam sentido. Talvez uma perda inesperada, talvez uma porta fechada, talvez uma espera prolongada. Naquele momento, tudo parecia confuso. Mas, ao escolher a fé, você não parou. Continuou, mesmo sem entender. E, olhando para trás hoje, percebe que Deus estava te guiando o tempo todo. Da mesma forma, pense nos dias em que você achava que não tinha quase nada. Mas, ao agradecer, descobriu que o pouco já era suficiente para manter o coração em paz. A gratidão não depende de abundância, depende de sensibilidade. A vida não é sobre entender todos os detalhes, mas sobre confiar no Deus que já sabe o final da história. Não é sobre ter muito, mas sobre reconhecer que o pouco pode ser suficiente quando o coração é grato. A fé é como uma chama acesa dentro de nós. Ela pode até ser pequena diante das tempestades, mas é suficiente para iluminar o caminho quando tudo ao redor parece escuro. Não importa o tamanho da escuridão, uma fagulha de fé sempre será capaz de fazer diferença. Essa chama é alimentada não pela lógica, mas pela confiança. E confiar em Deus significa descansar mesmo sem entender o processo. Muitas vezes, desejamos respostas imediatas. Queremos que Deus nos mostre o porquê das provas, o tempo exato da vitória, o caminho detalhado até a promessa. Mas, se tivéssemos todas as respostas, não precisaríamos de fé. A fé é justamente a coragem de andar mesmo sem o mapa completo. É acreditar que o Deus que nos chamou para caminhar também nos sustentará em cada passo. A Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram como a fé age em cenários de incerteza. Abraão foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde iria. Humanamente, isso era irracional. Mas, pela fé, ele obedeceu. José passou anos em prisões injustas sem entender o porquê, mas manteve a confiança, e no tempo certo Deus o exaltou. Jó perdeu tudo de forma repentina, mas escolheu adorar em vez de murmurar, e sua fidelidade o levou a receber em dobro. Esses exemplos nos ensinam que a fé não nos livra das dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. E quando mantemos essa postura, percebemos que a gratidão também floresce. A gratidão é a capacidade de enxergar bênçãos em meio ao caos. É olhar para a mesa simples e agradecer pelo alimento. É olhar para o dia difícil e agradecer pela oportunidade de viver. É olhar para os pequenos detalhes e perceber que Deus está neles. A gratidão não nasce quando recebemos tudo o que queremos, mas quando valorizamos tudo o que já temos. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não esperou ter muito. Ele agradeceu pelo pouco que estava em suas mãos, e o milagre aconteceu. Esse gesto nos ensina que o segredo não está na quantidade, mas na disposição do coração em reconhecer e valorizar.
E a gratidão tem um efeito transformador. Ela muda nossa forma de enxergar a vida. Pessoas ingratas sempre vivem presas ao que falta. Já pessoas gratas conseguem encontrar alegria mesmo em situações adversas. O coração grato descansa, porque entende que, se Deus já fez tanto, Ele pode fazer ainda mais. Assim, fé e gratidão se tornam um ciclo poderoso. A fé nos faz continuar, e a gratidão nos faz descansar no caminho. A fé nos impulsiona para frente, e a gratidão nos ensina a valorizar o agora. Quando vivemos com essas duas atitudes, nossa vida se torna mais leve e mais profunda.